E antes de vermos esse capítulo épico de Black Clover, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você já pensou em aprender a falar japonês, entender japonês, pra assim assistir os seus animes sem legenda, ou ler os seus mangás sem precisar de tradução? Quem sabe um dia até mesmo ir conhecer o Japão? Então, isso já é possível, principalmente agora com o curso Kenji Sensei Academy, que agora tá na sua versão 2.0 ainda mais atualizado, onde você aprende japonês com animes, mangás e muito conteúdo. Principalmente, Black Clover também faz parte da lista de animes que você vai usar pra assistir e vai aprender japonês com ele. Então dá uma conferida no primeiro link na descrição. Nenhum fã de anime pode perder essa oportunidade, então confere o primeiro link que tá aí embaixo, fechou? Agora então vamos seguir com este capítulo épico. Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui do canal, temos a nossa review do capítulo 283. Agora já tivemos acesso a todo o capítulo, e com isso conseguimos ver mais detalhes sobre a grande batalha e a apresentação dos poderes de Asta, como também conhecemos novos poderes, novas magias, e temos o retorno de incríveis poderes. Mais personagens voltam a aparecer na série, e agora veremos também a força dos companheiros de Asta. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, seu gostei é super importante, vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes no vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para compartilhar esse vídeo, essa review da semana com seus amigos, isso vai ajudar muito o canal. E eu também espero que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Asta havia acabado de atacar ao Lorde Demônio da Magia, um dos seres mais poderosos do mundo de Black Clover, e em apenas um único movimento, com um único golpe com a sua nova magia de união junto a Lieb, Asta conseguiu partir aquele gigante ao meio. Ele conseguiu vencer aquele que nem os magos mais poderosos de Clover conseguiram causar nenhum dano. A espada de anti-magia partiu em dois o demônio Lorde da Magia, e assim, Asta dizia que agora estava na hora de partir diretamente para o reino de Spade. O garoto havia salvo o reino de Clover e agora queria salvar os seus companheiros que estavam ali naquele outro reino enfrentando os demônios mais poderosos, a Tríade. Pelo menos isso era o que ele queria realmente fazer. O problema é que Asta dizia que agora, mesmo com essa sua nova forma com a magia de união, que o deixou mais forte e também mais veloz, ele levaria mais ou menos uns 4 séculos para chegar até o reino de Spade. Estava muito longe e ele não fazia ideia de como chegaria a tempo. Acontece então que Guimodeiro, que estava junto ao Asta e participou de todo o seu treinamento, começa a dizer que se o Sr. Knight estivesse ali junto com eles, ele resolveria isso rapidinho. Knight poderia utilizar a sua magia para teletransportar todos diretamente para o reino de Spades em apenas um único segundo. Só que Guimodeiro também começa a pensar no que havia acabado de acontecer, no que ele havia sentido Knight. Ele percebia que ele estava passando por uma batalha extremamente difícil. Então Guimodeiro diz que agora, pensando bem, ele sabia que no estado atual seria impossível para Knight os ajudar. Eles não poderiam esperar nenhuma ajuda vinda dele, afinal ele mesmo estava enfrentando uma das maiores batalhas de sua vida. E então o Asta, muito preocupado, extremamente preocupado, sua feição havia mudado completamente, começa a se perguntar, ainda voando aos céus, o que eles iriam fazer agora, como eles resolveriam todo este problema. E é então que em apenas um segundo, em apenas um instante, inesperadamente, a transformação da magia de união vai embora. Asta se destransforma e ele começa então a cair. Ele estava sem saber o que fazer, ao lado de Lieb, ao lado de Guimodeiro, sem entender absolutamente nada. Depois disso, enquanto caía rapidamente do céu, o Asta começava a dizer que sabia que realmente duraria pouco a sua transformação. Ele só não esperava que era tão pouco assim. E ele começa a gritar desesperadamente. Enquanto isso, o Lieb começa a gritar com ele também, dizendo para ele usar a espada já estava na mão dele, então por que ele não saía voando em cima dela? Mas o Asta nem mesmo consegue fazer isso e ele nem pensou direito. Então ele partiu diretamente em direção ao chão. Acontece que antes dele realmente tocar o chão, um portal se abria. Uma magia espacial havia acabado de surgir, salvando completamente a vida do Asta, que, bem, caiu diretamente no chão. Sim, isso ele não teve escapatória. Lieb e Guimodeiro conseguiram ficar voando, mas o Asta foi diretamente de cara ao chão. E naquele momento ele estava em um local completamente diferente, aparentemente bem longe de onde a batalha havia acontecido, no centro do reino de Clover. E então, neste momento, a pessoa que o salvou começa a dizer que realmente o Asta havia voltado, e havia voltado muito mais forte do que antes. Sim, mais uma vez ele havia ganhado um poder assustador. Nesse momento, Asta começa a se erguer e ele olha diretamente para a pessoa à sua frente e via que aquela pessoa não estava sozinha. Asta então começa a prestar mais atenção e ele logo notava quem estava à sua frente. Um grupo de incríveis cavaleiros mágicos que logo começavam a o questionar. Eles perguntavam se de verdade o Asta realmente tinha intenção de ir sozinho, sem chamar nenhum deles. Depois disso, eles ainda o perguntavam se, bem, ele não queria se divertir junto a eles, participar agora dessa grande batalha todos unidos. E neste momento, Asta fica completamente feliz, sua expressão muda completamente, enquanto Guimodeiro e Lieb não estavam entendendo direito. A gente vê então um grande sorriso e empolgação no rosto do garoto da anti-magia. E o Lieb ao seu lado começa também a ficar feliz, por mais que não esteja entendendo direito. Asta estava extremamente empolgado por rever seus companheiros e diz que agora eles irão juntos para
para o reino de Spades. E enquanto esses magos se preparavam para essa grande viagem, a gente vai diretamente para o reino rival, para um reino de Spades, onde vemos o castelo daquele local completamente coberto pelas árvores de Qliphort. Aquelas árvores haviam brotado por todos os lados, diversas raízes haviam surgido, e então retornamos pro ataque dos demônios. O povo de Spades passa a correr o mais rápido possível, eles estavam fugindo com desespero. Todos estavam perdidos, ninguém sabia exatamente o que fazer ali. Tudo o que podiam fazer era correr o mais rápido possível, enquanto clamavam pela sua própria vida. É nesse momento então que alguns magos extremamente poderosos surgem. Eles chegam utilizando toda a sua força, todo o seu poder mágico para atacar aqueles demônios e salvar a população do reino de Spades. Aquela era a resistência que dava tudo de si na batalha contra os demônios. Como sabemos, com a abertura do portal de Qliphort, os demônios de baixo rank conseguiram também escapar, e assim, o ataque demoníaco da Tríade foi maior do que todos imaginavam que podia ser. Víamos então Albert, o líder da resistência, que liderava seu grupo em direção a essa batalha. Ele gritava que todos deveriam se esforçar ao máximo para proteger os civis, e neste ponto também, ele dizia que a honra estava em jogo agora. Eles precisavam mostrar o verdadeiro poder do corpo de defesa mágica do reino de Spades, aqueles que lutaram desde sempre pelo rei e seu povo. E nesse momento a gente via que mesmo com a resistência atacando, alguns demônios continuavam conseguindo avançar, e então algumas das pessoas que estavam fugindo acabavam correndo risco. Nesse momento vemos duas pessoas ficando para trás, e elas seriam obviamente um alvo certeiro para aqueles demônios. Até que simplesmente uma nova magia surge do nada. Era a salamandra grudenta da Sally. Sim, aquela magia havia sido simplesmente invocada, salvando rapidamente aquelas duas pessoas. Eles então se perguntavam o que estava acontecendo e de onde havia vindo aquele poder, e do fundo conseguíamos ver Sally se aproximando. Ela havia convocado sua magia e estava lutando agora ao lado do reino de Clover para proteger o reino de Spades. Não só isso, como esta não era a única magia a ser invocada neste momento. Víamos também a magia criadora de neve, o refúgio dos bonecos de neve. E então, com essa magia de criação, percebemos a presença de 5 outros magos que estavam lutando pelo reino de Clover. Eles estavam tentando salvar todos que não podiam lutar. Aquela magia de neve então estava sendo lançada por Makusa. E sim, essa foi a primeira vez que sua magia havia sido revelada. Pela primeira vez, o cientista do reino de Clover, que pesquisava as ferramentas mágicas, havia mostrado seu poder e também revelado que ele tinha conhecimento para ser um dos cavaleiros mágicos do reino de Clover. Assim então, várias pessoas haviam sido rapidamente salvas. E então, vendo aquele grupo dentro da magia onde estavam os bonecos de neve, a gente também começa a ver o Voltus, que explica completamente como eles estavam protegendo todos os civis do reino de Spades. Com a magia de neve de Makusa, eles estavam conseguindo esconder as pessoas daquele reino, eles estavam conseguindo ocultar completamente a sua presença. E então, com a sua magia espacial, com a magia espacial do próprio Voltus, ele evacuava todo mundo, mandando eles para muito longe, para um local onde aparentemente os demônios não conseguiriam sentir a sua presença. Neste momento, a gente vê um outro mago que também estava participando dessa missão de resgate, um mago incrivelmente poderoso que agora estava realmente na linha de frente de batalha. Vemos o famoso CQ do reino de Clover, e ele chega dizendo que se por uma remota casualidade os demônios conseguirem os encontrar, ele iria entrar na linha de frente daquele confronto e iria proteger a todos com a sua própria magia. Mas é verdade, por dentro ele estava suando frio. Com muito medo, ele torcia com todas as suas forças para que não fossem encontrados, para que os demônios realmente não descobrissem onde eles estavam, para que ele não precisasse lutar. E enquanto isso, a batalha contra os demônios continuava. Albert seguia lutando e liderando o grupo da resistência, mas quanto mais demônios ele enfrentava, mais ele percebia o poder gigantesco que aqueles seres possuíam. Ele dizia que eles eram extremamente fortes, assustadoramente fortes. E com tudo isso, ele também notava que era o pior cenário possível, porque eles estavam em um grupo muito grande. Esses demônios não paravam de avançar. Acontece que enquanto ele liderava aquela batalha do lado de fora, dentro do castelo do reino de Spades, vimos que uma outra batalha estava acontecendo e percebíamos 3 magos do reino sendo arremessados para fora com uma grande explosão de fogo. Um poder gigantesco que havia atingido 3 discípulos da Tríade, os mandando para fora do castelo. Neste momento, pelo mesmo buraco que foi aberto com a explosão de fogo, víamos uma enorme salamandra e um mago do reino de Clover, Fuegoleon Vermilion. Ele também agora havia se juntado àquele combate para proteger diretamente o reino de Spades. Então, em apenas um instante, utilizando seu próprio poder e o poder da salamandra, ele passa sobrevoando a cidade que havia acabado de se tornar um grande campo de batalha. Utilizando então as chamas da salamandra, ele passa a atingir diversos demônios de uma única vez. Os inimigos que antes possuíam uma grande vantagem por estarem em um número maior, agora perdiam completamente as suas forças com um único ataque de um único mago do reino de Clover. Fuegoleon junto à salamandra estava vencendo completamente os demônios, mostrando qual era o verdadeiro poder de um capitão do reino de Clover. E então, enquanto esse ataque acontecia, Fuegoleon olhava para baixo dizendo que por mais que esse não seja o seu reino, dentro do seu coração ardia uma grande chama, um grande desejo de proteger todos os habitantes daquele lugar. Ele queria proteger a todos como se fossem membros do seu próprio reino de Clover. E enquanto Fuegoleon salvava todos, todo mundo ficava surpreso com o seu poder. Os membros da resistência que estavam lutando contra os demônios olhavam para cima e diziam que aquele era o espírito elemental do fogo, a salamandra, e ela possuía um grande poder, um poder gigantesco. Não só isso, como todos diziam que o poder de Fuegoleon era assombroso. Ele tinha
uma energia diferente de todas as outras. Acontece que enquanto recebia alguns elogios, Fuegoleon nota algo. Ele passa a sentir um poder diferente se aproximando, uma energia que se diferenciava dos demônios que ele estava agora enfrentando. Haviam mais inimigos se aproximando para essa batalha, e sim, em apenas um instante eles surgem. Vemos que mesmo com um ataque direto de Fuegoleon, que havia criado uma grande parede de chamas, os demônios continuavam avançando, e eles atravessavam sem problemas nenhum todo aquele fogo para atacar as pessoas do reino de Spades. Eles queriam atacar a todos, e então com isso, a resistência percebe que agora teriam que lutar novamente na linha de frente. Afinal, Fuegoleon já não poderia mais os proteger, já não poderia mais os salvar. Eles teriam que enfrentar uma enorme quantidade de demônios, porque em apenas um instante, 3 demônios com a capacidade de voar haviam surgido. Eles eram quase tão grandes quanto a gigantesca salamandra, e então passam a ir diretamente na direção de Fuegoleon mostrar o seu poder. Eles haviam tomado ele como um alvo, e desse jeito, ele teria sua própria luta para lutar a partir de agora. Então com isso, vemos tanto Fuegoleon utilizando todo o seu poder para atacar diretamente os demônios que se aproximavam, quanto a própria salamandra. Em apenas um segundo, 5 demônios estavam ao seu redor, e eles davam tudo de si, todo o seu poder para pará-los. Mesmo assim, eles percebiam que não seriam capazes de parar a sua própria luta para proteger os outros. Eles primeiro teriam que vencer todos esses demônios que estavam os atacando. E era notável que esses demônios que podiam voar pareciam muito mais poderosos. Eles facilmente conseguiam lidar com os poderes de salamandra e também com os poderes de Fuegoleon e seguir atacando mesmo recebendo ataques. Enquanto isso, então, a resistência voltava a lutar e eles faziam de tudo para segurar os demônios que estavam se aproximando. Eles gritavam que isso realmente era ruim, muito horrível, mas seguiam utilizando seus poderes mágicos para tentar os parar. Mesmo assim, todos percebiam que cada vez eram mais demônios. E mesmo eles não sendo demônios de alto ranking, eles eram fortes o suficiente para enfrentar esses magos, eles eram fortes o suficiente para seguir este combate com a resistência do reino de Clover. Mesmo esses sendo os demônios mais fracos do outro mundo, era quase impossível disparar, e o seu número ficava cada vez maior. Neste momento a gente vê que não só os magos que estavam na linha de frente estavam sofrendo por este grande problema. O grupo do reino de Clover que estava protegendo os habitantes do reino também percebia o ataque iminente daqueles demônios. Voltus estava se empenhando mais do que nunca para impedir a aproximação deles, mas enquanto utilizava sua magia espacial para tirar todas as pessoas do campo de batalha e tentar ao máximo afastá-las daqueles demônios, ele percebia que os demônios estavam se aproximando. De algum modo eles conseguiram também acessar os portões, e eles conseguiam assim atravessar aquela magia espacial. Voltus neste momento percebia que por mais que ele tentasse, era quase impossível os impedir. Ou seja, uma batalha contra os demônios agora seria iminente, e ele jamais não estaria sendo capaz de proteger todas as pessoas ali. Neste momento a gente vê Seke e também Makusa. Eles estavam prontos para entrar neste combate, afinal este combate agora seria iminente. Makusa, suando frio e completamente assustado, gritava que sim, aqueles demônios haviam os encontrado e não havia mais nada que eles pudessem fazer. Neste momento, quem fica mais assustado com toda essa situação, obviamente era o Seke. Ele não esperava que eles seriam encontrados pelos demônios e que ele sim precisaria entrar na linha de frente para a batalha como antes havia protegido. Mesmo assim, já não existia mais escapatória. Esses demônios estavam conseguindo avançar cada vez mais enquanto executavam seus grandes ataques. Não só isso, como percebíamos que eles estavam mirando na população, nos mais fracos e que não teriam poderes para se defender. Mas a resistência, mesmo percebendo a diferença do nível dos poderes entre eles e os demônios, eles não deixavam de avançar. Eles davam tudo de si e seguiam em frente para tentar impedir aqueles demônios de atacarem. E então, utilizando todas as suas magias, eles tentavam ao máximo parar. Vemos que mesmo um demônio já era capaz de sozinho lidar e vencer um membro da resistência. Mesmo assim, eles estavam atacando em dupla, e então seriam praticamente invencíveis. Neste momento, os magos que antes tinham uma pequena vantagem e uma esperança de vitória, agora percebiam que os poderes dos demônios iam muito além. Eram completamente diferentes de tudo que eles já haviam visto, e assim era praticamente impossível os parar. Eles agora não acreditavam mais na possibilidade de vencer aqueles adversários e de vencer aqueles inimigos, e com isso, era praticamente impossível deles conseguirem salvar os membros do reino de Spade. Neste ponto a gente via que sim, mesmo que fosse necessário se sacrificar, toda a resistência estava pronta para isso. E eles continuavam avançando, eles continuavam tentando dar tudo de si para impedir que aqueles demônios fossem capazes de atravessar o portão de Ladros e executar um grande ataque. Eles queriam impedir o seu avanço e dessa forma salvar toda a população que já havia escapado através daquele portal. Muitas pessoas haviam escapado graças à evacuação anterior. Mesmo assim, a resistência e os magos de Clover percebiam um avanço iminente dos demônios, e então eles realmente conseguem atravessar. E vemos um daqueles demônios gigantescos que eram capazes de voar seguindo em alta velocidade. Eles estavam prestes a atacar uma família que tentava escapar, que tentava fugir. E sim, ele realmente havia passado pelos magos da resistência que não sabiam mais o que fazer. Nesse caso já parecia ser tarde demais, eles não tinham como salvar. E então o membro da resistência ficou completamente assustado. Ele não imaginava que isso pudesse ser possível, que esses inimigos fossem tão fortes assim, e que agora ele estaria prestes a assistir à destruição do seu reino. Acontece que algo surpreendente acontece, e um grande poder, uma grande energia simplesmente surge do absoluto nada, deixando ele completamente chocado. Aquele mago não entendia direito de onde estava vindo aquela energia, de onde estava vindo aquele poder, mas ele sente aquela presença
presença esmagadora, uma grande força estava surgindo por trás dele, e em apenas um instante esse poder absoluto é lançado. Um grande flash surge, salvando completamente todas as pessoas que estavam naquele lugar. Todos haviam conseguido escapar ao redor daquele flash, e enquanto isso, os magos que estavam na linha de batalha, na frente de batalha, enfrentando aqueles 3 demônios que estavam prestes a destruir tudo, e todos que estavam ali eram completamente salvos também. Um círculo mágico composto por runas era formado atrás de cada um deles, enquanto os demônios eram completamente destruídos. Todos os 3 demônios que haviam conseguido chegar até aquele local se desintegraram completamente. E os próprios magos de Clover ficaram completamente surpresos, eles não esperavam este poder mágico chegando do absoluto nada. Makusa não conseguia entender o que estava acontecendo, e obviamente Seke também não. Todos eles viam agora um flash de esperança nessa nova magia que havia acabado de nascer. E então, neste momento, os membros da resistência que estavam dentro daquele círculo mágico, que estava dentro daquele ataque, começam a se perguntar de onde estava vindo aquele poder, que tipo de feitiço extremamente poderoso era aquele. Ele estava ali, sendo completamente atacado e mesmo assim não estava levando nenhum dano. Aquela magia que o rodeava estava afetando apenas os demônios. Todos os magos que estavam dentro da linha de ataque não estavam tendo nenhum ferimento, eles não estavam sendo atingidos. E então, neste momento, aquela fumaça começa a baixar, enquanto os magos do Reino de Spades continuavam se perguntando: que mago era este que conseguia utilizar este poder? De onde estava vindo tanta habilidade mágica assim? E neste ponto, a gente começa a ver que sim, Fuegoleon os conhecia. Ele olha diretamente para aquele mago, na verdade para alguns magos, e começa a dizer que estava muito feliz de vê-los novamente. Agora eles poderiam lutar ao seu lado nessa grande batalha. E então finalmente nos é revelado os magos que haviam salvado o Reino de Spades. Um novo grupo havia chegado para se juntar ao combate final. Todos os magos do Reino de Clover que haviam treinado em Elícia também se fortaleceram e se juntaram. Os elfos também se juntaram neste último confronto. E a gente também estava vendo que os magos de Church estavam ali para lutar pela sua rainha Loropética. A batalha contra Spades agora iria começar de verdade. E vários magos estão prontos para participar na linha de frente. Eles vão fazer de tudo para salvar o reino, na verdade para salvar o mundo. E então por fim todos começam a gritar que eles jamais permitiriam que os demônios fizessem o que quisessem com aquele mundo. Afinal eles tinham magos para os proteger. E neste momento este novo grupo chegou para o combate final e a gente finaliza este capítulo. A gente termina o capítulo 283 sabendo que a batalha de verdade agora vai começar. E vale lembrar também que aparentemente mais coisas nesse capítulo foram mostradas do que nos foram revelados diretamente. Afinal, como eu já comentei com vocês, o Finral mostrou uma força muito maior com a sua magia espacial. A gente já tinha visto ele utilizando a magia espacial várias e várias vezes, mas aparentemente ele conseguiu utilizar a magia espacial em um local onde ele não estava, apenas sentindo as energias que estavam ali. Pelo menos foi o que pareceu, já que eles não participaram da batalha contra o Lorde Demônio da Magia, e se eles não participaram é porque eles não estavam ali naquele momento. Sendo assim, então eles trouxeram Asta de muito longe diretamente para perto deles, o que nos faz acreditar que a magia espacial de Finral está muito maior agora. E ele obviamente não é o único que evoluiu, a gente viu todos os magos que estavam treinando em Elícia e, como sabemos, esse novo poder mágico que foi apresentado aparentemente é o poder da magia nova dos elfos, da magia secreta dos elfos. O Patri havia falado para Noelle que os elfos possuíam uma grande magia que poderia enfrentar os demônios, e também disse que iria ensinar este poder, não só a ela, como também a todos os seus companheiros que estavam lutando essa grande batalha, que estavam lutando por todo mundo. E vale lembrar também que este poder aparentemente é o poder divino que veio da Dríade, pois, como sabemos, a Dríade está protegendo os elfos, não só isso, como pediu para que eles lutassem contra os demônios. Na grande batalha contra a Tríade, que estava sendo liderada pela Vânica no reino de Hurt, os elfos tentaram participar a pedido da própria Dríade. Mesmo assim, eles acabaram não chegando a tempo, encontrando os magos do reino de Clover que haviam salvo aquele reino. Mesmo assim, então, todos pediram para se fortalecer e aprender essa aparente magia que foi ensinada aos elfos e que também era forte o suficiente para que eles confiassem que seriam capazes de lutar contra a Vânica, uma das usuárias de poder demoníaco mais poderosas do mundo de Black Clover. E essa magia aparentemente envolve diretamente as runas mágicas também, pois, como vimos, este poder era esmagador, era gigantesco, mas aqueles que não foram afetados por eles estavam com runas mágicas ao seu redor, e talvez foi essas runas mágicas que tirou eles da linha de alcance e que fez com que eles ficassem completamente protegidos, mesmo tendo sido atingidos pelos poderes daquele grande flash de poder. Como vimos, aquela magia foi forte o suficiente para desintegrar completamente todos os demônios que estavam executando aquele ataque no reino de Spades e que estavam avançando a ponto de conseguir passar pela resistência. Mesmo assim, a gente não sabe exatamente como essa magia funciona, se é uma magia que funciona exclusivamente contra os demônios ou se os magos que estavam ali foram protegidos pelas runas, e se essa magia tem efeito contra demônios de alto nível como a Tríade, por exemplo, pois, como sabemos, esses demônios eles são fortes, mas não são poderosos, eles são os mais baixo rank entre aqueles que estão no mundo do demoníaco, e junto a eles apenas 2 demônios de alto rank conseguiram escapar, que são aqueles que estão enfrentando o Knight. Mesmo assim, a gente viu que Fuegoleon foi forte o suficiente para sozinho vencer vários demônios também utilizando o poder da Salamandra. Então pode ser que mesmo essa nova magia sendo muito forte, ela não seja forte o suficiente para vencer alguém que tem um alto poder
poder demoníaco, como o Zenon, a Vanica ou o Dante, por exemplo. Além disso, não sabemos se um mago poderá usar esse poder sozinho ou se eles só podem utilizar em grupo. Mas provavelmente eles podem usar sozinho, porque assim seria mais fácil de proteger todo o reino de Spades. Não só isso também, como a gente sabe que a Noelle ela vai entrar diretamente pro castelo para enfrentar a Vanica, ou seja, ela deve ter conseguido a evolução dos seus próprios poderes. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam deste capítulo, é muito importante pra mim saber o que vocês estão achando das reviews e também do desenvolvimento do mangá de Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!